Falando aqui do 7º Seminário Setorial de Food Service, nós vamos conversar agora com Ellen Stetter, economista do Banco Bradesco. Ela traz nessa entrevista um resumo do nosso cenário econômico, quais são as expectativas para esse ano de 2013 e como esta economia vai impactar o seu negócio. Em relação ao cenário econômico, hoje, colocando a perspectiva a partir da economia internacional, nós notamos um mundo que parou de piorar. Tá? Em termos de taxas de crescimento, o ano passado nós experimentamos uma expansão em torno de 3,1%, este ano deve ser parecida, lógico, com grandes desafios, especialmente quando nós olhamos a área do euro em termos de ajuste, mas com um ponto melhor do que o ano passado, especialmente quando nós olhamos em termos de risco sistêmico. Tá? No ano passado nós tínhamos a grande espada na cabeça em termos de qual será o futuro para a área do euro, algum risco de ruptura, ou até mesmo toda a questão em torno de Grécia, por exemplo. Esse ano nós já não temos esse cenário. Uma postura mais forte do Banco Central Europeu minimizou bastante esse cenário de risco. Então, portanto, nos deixou apenas realmente uma recuperação da atividade econômica. Lógico, de maneira gradual, ou seja, não estamos contemplando uma aceleração da economia mundial, um retorno a 2005, 2006, mas é uma recuperação gradual. Eu acho que um ponto interessante desse cenário internacional tem sido a ênfase em termos de recuperação da economia dos Estados Unidos. A economia norte-americana realmente vem mostrando um desempenho melhor do que a expectativa. Tá? Isso automaticamente nos traz questionamentos em termos de mudanças de condução de política monetária nos Estados Unidos. Para ficar mais claro, podemos ter sim impactos na parte de câmbio, em moedas. Né? Nós já sentimos nos últimos dias uma valorização do dólar em relação às outras moedas, incluindo o real, em grande medida por conta dessa expectativa de uma recuperação mais rápida, mais consistente da economia norte-americana. Tá? Então, isso acaba também trazendo reflexões, olhando do ponto de vista de economia doméstica, inflação. Né? É um assunto que já nos tem permeado aí o ambiente desde o início do ano, na verdade desde o finalzinho do ano passado, uma preocupação especialmente na parte de alimentação. Então, o câmbio coloca um ingrediente a mais nessa história. Tá? Este ano nós estamos trabalhando com uma inflação ao consumidor ao redor de 5,6%. Lógico, Ellen, essa taxa de câmbio ela vai ficar mais depreciada realmente? Possivelmente encontraremos uma inflação mais próxima de 5,7%, 5,8%. Tá? Isso para o consumidor. Qual que é o impacto disso em termos de atividade? Olhando para a economia brasileira, como nós sentimos desde o finalzinho do ano passado, especialmente no primeiro trimestre desse ano, uma aceleração inflacionária, a princípio por choques de oferta de alimentação, nós tivemos uma reação do próprio Banco Central em termos de ancoragem de expectativa inflacionária. Então, nós tivemos, apenas recapitulando, no meados do ano passado, na verdade no segundo semestre do ano passado, uma ruptura na parte de oferta agrícola de grãos, tá? Uma safra que frustrou, especialmente no hemisfério norte, isso trouxe um impacto negativo e acelerou a parte de inflação. Então, o franqueado, a parte de alimentação, sentiu já desde o final do ano passado uma pressão em termos de custos, especialmente de matéria-prima, de insumos. Né? Entramos esse ano, portanto, com uma preocupação em termos de inflação, a princípio de grãos, depois foi intensificado por alimentos in natura, o famoso tomate, batata, cebola, etc. E, além disso, como nós tínhamos um ambiente, um pano de fundo aí de mercado de trabalho bastante aquecido, nós também tivemos uma intensificação em termos de aceleração de inflação na parte de serviços no final do ano passado. A expectativa é que você tenha uma ancoragem ao longo dos próximos meses, ou seja, essa aceleração ela ficará menos intensa ao longo do ano. Tá? Então, o consumidor ficará um pouco mais tranquilo em termos de inflação, o produtor também, tá? Mas isso muito gradual. Então, é uma ancoragem, sim, é uma expectativa de uma inflação mais moderada ao longo deste ano, mas mesmo assim, quando eu olho para hoje o desafio da parte de alimentação, você estaria olhando do ponto de vista de insumos, tá? Uma pressão adicional em custos, e do ponto de vista do consumidor, ele sentiu um peso um pouquinho maior no bolso dele no início deste ano. Então, propensão a consumir, a crescimento do consumo dele ficou um pouco mais comedido.
Tá? Então, é um crescimento melhor, será um ano melhor do que o que nós passamos em 2012, mas não será um ano excepcional, né? Muitos se recordam de 2010, crescimentos de 7,5%. Não. É um crescimento mais próximo de 2,5%, com 3% para a economia brasileira esse ano, pautado aí por um ajuste de taxas de juros, justamente para ancorar toda essa expectativa de inflação e possibilitar uma moderação de índices de preços ao longo dos últimos meses. Então, trabalhar com uma Selic em torno de 8,75 seria mais viável hoje para o final do ano. Essa Selic, na verdade, ela vai controlar esse repasse de preços. Tá? Então, a intenção dela é ancorar justamente a expectativa de inflação, minimizar um pouco o ritmo de expansão da atividade e, justamente por isso, reduzir a margem para reajuste de preço. Tá? Então, é um cenário mais desafiador em termos de busca de produtividade, ganhos de eficiência por parte desse proprietário, sem dúvida nenhuma, tá? Porque ele vai precisar realmente trabalhar com um ambiente mais apertado.